É isso Você eu sabe tento que fazer. o último podcast que a gente fez junto, você tava sem o terno, né? Você tava com a Tava, camiseta preta, assim. Tava Cara, é muito legal ler os comentários daquele podcast, assim, Aham. sabe? Muita gente agradeceu mesmo, assim, a gente, assim, falou assim, cara, que Verdade. trabalho incrível, não conhecia honrado. o Ben, Aham. igual rolou naquele podcast, né? Que legal. Muita gente ficou te conhecendo e ali muita Conhecia gente de falou, outra cara, forma alguns, aqui né? é o Benoni que tá aqui, Sim, né? sim. Ali era o Benoni, Sim. assim, Exatamente. muito... Hoje é o Benoni, é o Ben, Benoni. hoje você É o tá Benoni. de Eu terno. só tô de terno hoje pra não confundir a audiência e pensar que é o mesmo podcast. Senão a galera não assiste. Sabe tudo de imagem. Quase tudo. Se eu soubesse muito de imagem, eu não tava ficando calvo, né? Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Mas foi uma experiência fantástica também, porque aqui vocês permitem justamente que é isso que você tá falando, seja o Benoni. E tem uma história engraçada. Já posso entrar já no... Com vontade. Vambora. É seu. Cara, poucas vezes eu falei sobre isso. Por que bem? Até eu começar o meu trabalho, tinham pouquíssimas pessoas que me chamavam de bem. Uma delas, meu pai, às vezes, a minha esposa também. E quando eu comecei, eu falei bem, não vou falar Benoni. Benoni é um nome muito marcante, né? Muito... Bem forte. Parece que só tem uma pessoa só que chama Benoni, um exemplo, né? Se você escuta um Benoni, você vai... Diferente de um Marcos, por exemplo. Totalmente. Vai ficar marcado. E aí, quando eu comecei a trabalhar e eu precisava de me apresentar, então, às pessoas, eu escolhi bem justamente para tentar essa diferenciação, sabe? Não funcionou muito, né? Porque acaba que o que eu faço mistura também com o pessoal, porque na vida pessoal eu também sou uma pessoa que eu busco combate à injustiça, etc. Mas eu imaginava que eu ia conseguir diferenciar assim. Então, o bem é essa pessoa, o jornalista, que está trabalhando. Desligou as câmeras, eu quero ser o Benoni. Então, para todos os meus amigos, eu quero ser o Benoni, eu quero que as pessoas conheçam o Benoni, sabe? Porque o Benoni é um amplo espectro, né? É isso que eu estava falando, né? A tristeza, a felicidade e tal. E aí eu falei, não, vou chamar de bem. Só que as coisas foram caminhando de tal forma que hoje é quase que uma coisa só, sabe? As pessoas... eu não consegui essa diferenciação, entende? O bem ficou maior que o Benoni? Não, porque eu não permito, sabe? Não permito, Robertinho. E aí a gente vai até ter que fazer algumas reflexões sobre isso. Por quê? Bem, o Ben Mendes é o jornalista que faz mediações que envolvam, buscando soluções de conflitos que envolvam o Código de Defesa do Consumidor, certo? Ali tem uma pessoa, teoricamente, injustiçada, pelo menos em tese, e tem alguém que violou um princípio legal, intencionalmente ou não, né? O Código não quer saber disso. A responsabilidade ela é objetiva. O bem é a pessoa que está sempre disposta a enfrentar 2, 3 horas de reportagem, 4 horas. Teve uma reportagem, a gente começou de dia, de manhã, eu acho, e terminou 10 da noite. Que as pessoas não veem isso, né? As pessoas não veem isso, porque vê o que chegou lá na publicação. E aí o bem é aquela pessoa que está 100% disposta, com energia, para estar ali até o final e vamos embora, né? O Benoni é muito diferente disso. Por quê? Porque tem dia que eu estou cansado. Tem dias que eu não tenho esse pique de ficar 2 horas lutando por alguma coisa. Então, sim, eu acho que o bem é o jornalista, parte que mistura, né? Por isso que é até confuso eu falar, se tiver algum psicólogo assistindo, a pessoa vai estar entendendo P nenhuma que esse cara tá falando. Tá fodendo os psicólogos todos agora. Tá tudo errado, mas sei lá. Só que o Benoni é essa... Eu tô tentando evitar, cara, talvez eu esteja tentando evitar aqui, assumir que a figura do bem é uma figura quase que heróica. E isso me assusta. Mas é isso, tá? Assim, Por que te assusta, Me assusta com força. Eu não sou herói, sabe? Não, mas... O herói não pode errar. Olha só, desculpa te interromper, mas vocês são
fãs de quadrinhos, essas coisas, né? Conheci vocês. Sim, muito. Então vamos lá. Me fala um super-herói aí. Peter Parker? Pode ser? Esse é bonzinho, o amigo da vizinhança. Amigo da vizinhança. Já errou, já. Já o quê? Já errou, já. Já. Peter Parker já errou, já. Ah, já errou. Então. Ele só virou Homem-Aranha porque ele errou. Errou, mas não pode. Você percebe que ele não pode. Ele erra. Por quê? Porque é inerente ao ser humano errar. E os heróis, se não a figura mitológica, o herói é um ser humano, como o Peter Parker, por exemplo. Ele erra, só que tem uma pressão em cima dele de não poder errar. Ele erra porque é na impossível verdade, que é se isso. erre. Sim. Mas não pode. Quando o Peter Parker erra, ele erra, a criancinha lá do filme fica extremamente decepcionada. Né? Tem o moço da televisão que fica extremamente decepcionado. Por quê? Porque não é esperado que heróis errem. Né? Só que os heróis, se não forem essa figura mitológica lá do Olimpo, né? A figura do mito, se ele for um herói de carne e osso, ele vai errar, cara. Ele vai errar muito. Cara, isso é falar uma coisa terrível. Porque no Peter Parker, ele vai errar Sim. e no final do filme ele vai consertar o erro e vai dar certo. Exatamente. O herói da vida real, se ele erra, na vida real não dá tempo de consertar. Dá? Nem sempre. Às vezes você é agraciado com a possibilidade de haver uma consciência coletiva de que não, tudo bem, errou e tá tudo certo, vamos dar uma segunda chance. Mas a maioria das vezes não é o que acontece. Difícil isso acontecer. É muito difícil, porque a gente tem essa figura heróica mesmo. E aí acaba que tem uma... Eu vou ter que tirar o relógio que tá batendo aqui, tá, gente? Então aí... Vai pegar no áudio do Arthur aí. Arthur vai mas falar é assim, melhor, sabe? O cara porque vem lá de agora BH, vai longe. encher o saco. Mas enfim, eu esqueci o que eu tava falando, eu tava falando sobre... porque o bem não pode ser o herói. Não, mas eu tava numa ponta de conclusão, cara, que era interessante, Sim, mas eu vou lembrar daqui a no pouco. No finalzinho, a gente parou num momento, tipo assim, que as pessoas podem até perdoar por uma chance, mas eu também não acredito, tá? Que se uma pessoa igual você, que já é praticamente um herói, não... Exatamente, assim. lembrei isso. Eu ia dizer sobre a pitada do egocentrismo também das pessoas. Assim, por que você não pode errar? Porque você não pode me decepcionar. Você percebe que eu estou me colocando à frente de você, do seu bem-estar? Sim. Certo? Então vocês estão aqui produzindo conteúdo. Vocês trazem aqui convidados que vocês gostam e que vocês acreditam que o público vai gostar. Aí, de repente, algum dia... Vocês estão em qual episódio? 300 e... Ih, rapaz. É mais, né? 300 e tantos. Isso. Ou seja, a chance de que algum dia vocês tragam um convidado que vocês mesmos se arrependam, ou vocês não se arrependam, mas o público não goste, é real. Mas aí o público já começa, poxa, não siga esse podcast mais não. Não, vocês não prestam mais não. Por quê? Por que vocês não prestam? Porque desagradou a ele. Sabe? Exato. Já aconteceu, já. Já aconteceu? Então Na você verdade, sabe o que eu tô acontece falando. todo dia, pode acontecer até não ser. Pois espero que não aconteça ou não. Não brincando, não sei ou não, mas pode, acontece, né? Porque o que você faz, no seu caso, ainda tem esse lado heróico, porque você defende um direito violado, você está seguindo a lei. Dificilmente alguém vai contrapor ou não gostar do que está sendo feito, do resultado final. Não necessariamente, Robert. Mas geralmente você tem duas versões, né? De todo fato. Né? Sim. Eu gosto do sertanejo, o do rock já não gosta tanto. E eu tô falando, a música é uma coisa bem simples, né? Sim. E vai ter um roqueiro não gosta do rock, o roqueiro geralmente não gosta de sertanejo, o sertanejo acha que o rock é muito agressivo. Entendeu? Sim. Você sempre tá desagradando alguma parte. Exatamente. Só que aí o problema é esse. Quando você... Eu acho que na música, seu exemplo ele é bastante pertinente, porque o que acontece? Se você é roqueiro, você simplesmente não ouve sertanejo. Ou se você é sertaneiro, sertanejeiro... Você é do rock, pode falar, bem. Você entregou que você é do rock. É legal. Né? Você não ouve a outra coisa, um exemplo. Mas geralmente há uma relação de respeito. Por quê? Porque se eu não gosto de rock, eu não vou esperar nada do roqueiro, certo? Eu não vou acompanhá-lo, eu não vou esperar nada dele, certo? Mas não é o que acontece quando você estabelece que, até vamos usar o exemplo da música, que aquele vocalista daquela banda é o seu herói. Aí, se ele errar, se ele fizer uma música se ele fizer um álbum que não seja legal, você vai cancelar o cara e vai detonar o cara. Por quê? Porque você não gostou.